E se o tempo não fosse linear, hein? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura que é a própria personificação desse paradoxo, Exu. Com certeza uma das divindades mais, enigmáticas e, olha, muito incompreendidas das religiões afro-brasileiras. Olha só essa citação do Pierre Verger. Ele faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. Isso já dá uma pista, né? A sabedoria que envolve Exu, ela é cheia de contradições. É algo que desafia totalmente o nosso jeito de entender a lógica, o tempo, tudo. E tem mais. Esse ditado antigo, que inclusive foi documentado por gente como o Pierre Verger, ilustra isso de uma forma, nossa, perfeita. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só atirou hoje. Peraí, como assim? Como é que o efeito vem antes da causa? É uma quebra total da nossa lógica, do nosso pensamento linear. Então, que força é essa que parece que desafia até as leis da física? Para a gente conseguir entender Exu de verdade, a gente precisa deixar de lado os enganos mais comuns e fazer uma viagem lá para a África Antiga. Primeiro ponto importante, Exu não é uma coisa só, um conceito único. Na verdade, é uma força divina que a gente encontra em várias culturas diferentes lá da África Ocidental e Central. E claro, cada uma tem sua própria língua, sua própria tradição. Olha só que interessante. A gente vê que a mesma essência divina aparece com nomes diferentes. Para a cultura Nagô-Iorubá, ele é Exu, um orixá. Já para os povos Jejefon, ele é Legba, um vudum. E na tradição Banto-Angola, ele é chamado de Aluvaiá, um Kissi. Ou seja, os nomes mudam, as tradições têm suas particularidades, mas a essência, aquela força fundamental que é mestre da comunicação, dos caminhos, da potência, essa aí continua a mesma. Aí o que acontece? Quando os colonizadores portugueses chegaram e deram de cara com essas tradições, eles simplesmente não conseguiram entender essa figura tão complexa. As características de Exu, sabe, aquela coisa de ser provocador, às vezes irascível, essa ligação com uma vitalidade mais primitiva, nada disso cabia na visão de mundo deles. Era totalmente incompreensível dentro do universo cristão. E aqui está a raiz de toda a confusão. Por causa dessas características todas, essa associação com o vigor masculino, o papel de desafiar o nosso ego, ser visto como um trickster, um trapaceiro, e principalmente por ser incompreensível para aquela visão rígida de bem contra o mal, por tudo isso, Exu acabou sendo, de forma totalmente errada, sincretizado com a figura do diabo. É um engano, um mal-entendido gigantesco que infelizmente dura até hoje, né? Bom, isso leva a gente para uma reflexão ainda mais profunda, porque, filosoficamente falando, Exu representa aquela parte da realidade que a nossa razão pura e simples não dá conta de explicar, sabe? Ele é a força que se recusa a ser colocada numa caixinha. É mais ou menos como os gregos antigos pensavam. Eles tinham Apolo, que era o deus da razão, da ordem, da lógica, do que a gente conhece. Mas, para equilibrar, eles tinham Dionísio, que era a emoção, o caos, o inexplicável. Exu está nesse lado de Dionísio. Ele é a personificação do caos, da emoção, da imprevisibilidade, que, vamos combinar, são essenciais para a vida. Ele é a força que garante que a nossa existência não seja só uma equação matemática fria e calculada. Por isso, a gente diz que Exu é pré-racional. Ele representa o que já existia antes da lógica chegar e tentar organizar o mundo. Então, quando se diz que Exu é o primeiro, não é uma questão de tempo, de quem chegou antes. É sobre ele ser a matéria-prima, sabe? O potencial bruto, o caos original de onde tudo, toda a criação e toda a ordem vieram. Ele é o vazio, mas um vazio fértil, que permite que todo o resto possa existir. Ok, agora vamos trazer isso mais para perto para a Umbanda, porque lá dentro é super importante a gente saber diferenciar duas manifestações bem distintas da força de Exu. De um lado, a gente tem um orixá Exu. Pensa nele como uma força da natureza, um princípio cósmico, tipo a gravidade, sabe? Ou o eletromagnetismo. É algo fundamental do universo. Ele é a divindade em si, o dinamismo puro que vem antes de qualquer coisa. Do outro lado, a gente tem as entidades Exu. Quem são eles? São os trabalhadores espirituais. O tranca-ruas, o caveira e tantos outros. Se o orixá Exu fosse, sei lá, o grande diretor de uma empresa cósmica, as entidades seriam os gerentes, os funcionários que colocam o trabalho em prática no nosso mundo. Elas carregam a energia e o axé do orixá,
Mas, atenção, elas não são o orixá. Bom, com toda essa profundidade, com toda essa filosofia, a gente pode até pensar que se conectar com o Exu é algo super complexo, né? Mas a verdade é que na Umbanda, a conexão com a força do orixá Exu é uma prática bem direta e, olha, surpreendentemente simples. Dá pra pensar nele como um lado de uma moeda cósmica. No outro lado tá Oxalá, o orixá da criação. Pensa só, Exu é o vazio que permite que a criação aconteça, sabe? É o espaço em branco onde tudo pode nascer. Já Oxalá é a criação em si, em toda a sua plenitude. Um não existe sem o outro, de jeito nenhum. São as duas faces da mesma existência. E essa conexão pode ser feita com uma oferenda bem simples e cheia de respeito. Uma vela vermelha e preta, um copo de cachaça, a famosa pinga, e um charuto. O que isso mostra pra gente? Que o relacionamento com essa força tão poderosa não precisa de medo, não precisa de rituais super elaborados. O que precisa é de intenção e, acima de tudo, de respeito. No fim das contas, entender Exu é aceitar uma coisa, nem tudo na vida pode ser explicado só pela lógica. É um convite para a gente abraçar os paradoxos que existem dentro de nós e no universo inteiro. É entender e aceitar essa dança constante entre a ordem e o caos, entre a luz e a sombra, que é, no fundo, a própria vida.